Gentileza, colocar seus celulares no modo silencioso, por gentileza. Aproveitando, temos alguns informes. Informamos que a Brigada de Incêndio da CEMIG foi recentemente instalada e, diante disso, está previsto ocorrer testes ou treinamentos até o dia 30 deste mês. Portanto, se o alarme disparar, permaneceremos no auditório. Porém, se ouvirmos o anúncio, isto não é um exercício, aí sim devemos realizar a imediata e deixar o local, ok? Segundo aviso, informamos que, em caso de interesse, é possível comprar um lanche na cantina da CEMIG, por meio do telefone 3506-7248. Repetindo, 3506-7248. Para a entrega, o solicitante deve aguardar seu pedido na entrada deste auditório. Iniciando os trabalhos desta tarde com o painel Tutela Provisória no novo CPC. Convidamos a Defensora Pública Juliana de Carvalho Bastoni. E a professora doutora Juliana Cordeiro de Faria. Com a palavra, a defensora pública Juliana de Carvalho Bastoni. Boa tarde. Em razão de agenda externa, a doutora Cristiane Procópio mandou um abraço aos presentes e um especial para a doutora Juliana Cordeiro, agradecendo a disponibilidade. Hoje nós teremos uma palestra sobre tutela provisória no novo CPC. E a palestrante é a doutora Juliana Cordeiro de Faria, professora de Processo Civil da UFMG, mestre e doutora em Direito e advogada. Eu passo a palavra agora à doutora Juliana. Pode falar. Inicialmente, meu boa tarde a todos. Para mim, um motivo de muita honra estar participando desse primeiro congresso de Direito Processual Civil, numa fase em que estamos num período de vacância do novo Código. A honra é maior ainda pelo convite que me foi feito pela minha queridíssima Juliana Carvalho Bastoni e toda a estrutura da Defensoria. E é maior ainda a honra pelo fato de aqui estar conversando com vocês, que são uma instituição essencial ao funcionamento da Justiça. Eu digo que esse período de vacácio do Código, ele para mim está sendo muito importante. Por quê? Porque é o período que nós temos de identificarmos as principais alterações e nesses nossos debates, ao longo desse 1 ano de vacácio, queiramos que seja apenas esse 1 ano de vacácio, porque já há uma previsão aí da possibilidade dessa vacácio ser ampliada em pelo menos mais 12 meses, para que o Código ingresse em vigor no ano de 2017, então isso está em negociação ainda, mas nós precisamos, dentro dessa perspectiva de que o Código vai entrar em vigor em 2016, em março de 2016, trabalhar alguns aspectos inovadores desse novo Código. Eu costumo dizer, dentro dessa estrutura, quando nós estamos trabalhando um novo Código de Processo Civil, eu costumo dizer que o novo Código ele está passando por uma série de
aspectos de debates críticos. E o tempo todo, o que a gente vê falando do novo código é sempre o lado negativo do novo código. Todo mundo consegue criticar o novo código. E eu estou dentro de uma perspectiva um pouco diferente. É a perspectiva de trazer o que o código tem de bom. O que o código trouxe de bom dentro dessa perspectiva de alteração ou de aprimoramento da prestação jurisdicional? Todos nós sabemos que o processo civil está em crise, enquanto método de solução de conflitos, tendo em vista o congestionamento do poder judiciário. E eu não tenho a ilusão de que o novo código será capaz de alterar essa realidade. Ele sozinho não é capaz de fazer isso, mas ele pode ser um instrumento para que nós possamos refletir na problemática e possamos diagnosticar alguns pontos sensíveis do nosso sistema para que possamos dar a esse novo código a força e o espírito que ele possui, que é o espírito da efetividade, é o espírito de um processo justo, é o espírito de um processo célere. Quando a gente trabalha, e antes de nós tratarmos do tema específico, eu gostaria de fazer um convite à reflexão sobre esse problema que nós estamos vivenciando, que é o problema da eficiência da jurisdição. Hoje nós estamos falando, dentro da estrutura estatal, no princípio da eficiência. E o judiciário, como uma estrutura interna, integrada ao Estado, que tem uma função primordial, que é a função de solução de conflitos e, portanto, de promoção da pacificação social, o judiciário ele não pode estar fora desse princípio da eficiência. Então, o que nós buscamos nos dias de hoje é exatamente um judiciário mais eficiente. E esse judiciário eficiente, ele enfrenta, se a gente for observar, são 4 diagnósticos principais para a crise de eficiência do Poder Judiciário. O primeiro é um problema de gestão. Então, não adianta nada o novo código se nós não aprimorarmos a gestão de todo o aparato judiciário e aí integrando os órgãos de apoio, os órgãos que são essenciais ao funcionamento da justiça, considerando Defensoria Pública, Ministério Público e toda a estrutura da jurisdição brasileira, ela precisa ser melhor gerida. E aí a gestão de estrutura e pessoal. A gente precisa aprimorar essa gestão. Sem esse aprimoramento, o novo código sequer poderá entrar em vigor. E esse é um dos aspectos que está levando a essa tentativa de postergar a entrada em vigor do novo código. Por quê? Porque nós não temos os órgãos de apoio, não temos o judiciário ainda 100% preparado na sua estrutura para que esse código entre em vigor. E aí, para que possa fazer com que o ideário da mediação e da conciliação no âmbito do judiciário, ele possa ser implementado. Então, como houve uma alteração procedimental em que no início do procedimento nós vamos ter a audiência de conciliação, a possibilidade de mediação, se nós não tivermos um aparato, uma estrutura já pronta, com pessoas capacitadas, mediadores treinados, capacitados, formados adequadamente, essa estrutura não vai funcionar. E aí, alguns tribunais estão adotando uma ferramenta para que isso se torne possível na hipótese da entrada em vigor em março de 2016, que é a utilização de ferramentas, de programas de mediação online. Então, isso é algo que a gente precisa refletir, porque é uma forma, hoje, de já esvaziar a utilidade da mediação. Porque mediação da forma como se está pensando, se está implementando, através de sites de mediação online, eu convido os senhores, se tiverem interesse, é só googar, né? E mediação online, vocês vão encontrar uma série de serviços de mediação online e alguns tribunais já fazendo convênios com essas empresas, são empresas de gestão de convênios,
convênios para fazer mediação online. Então, você é convidado online, faz online via Skype a mediação, e isso não vai ser suficiente para que a gente consiga implementar todo o programa, né, e todo o apoio que a mediação e a conciliação podem dar para a solução de conflitos. Então, essa gestão ela é fundamental. A gente tem que trabalhar melhor uma gestão eficiente. O outro problema é o problema da litigiosidade. A sociedade brasileira está sendo objeto de estudos, inclusive internacionais, tendo em vista o excesso de litígios, o excesso de demanda. Então, nós temos hoje cerca de 100 milhões de processos em curso ativos na justiça brasileira. Um processo para cada 2 habitantes. Então, isso é um índice alarmante em todo e qualquer sistema. E a gente começa a ficar mais preocupado quando a gente observa que a grande maioria dessas ações, ela tem os entes públicos, né, o Estado, na sua acepção mais lata, como seja sujeito ativo ou passivo, mas principalmente como sujeito passivo. E aí, dentro dessa estrutura, a gente começa a se questionar, né, que sociedade ou em que sociedade brasileira nós vivemos. Nós vivemos, na verdade, numa sociedade brasileira descumpridora da norma, dos programas e do comando de dever ser. Inclusive, o Estado como seu principal agente descumpridor, né? O que nós temos verdadeiramente hoje é um processo civil, é uma estrutura de processo que, ao invés de servir para a tutela eficiente, efetiva dos direitos fundamentais, é um processo hoje que está em crise, emperrado, congestionado e incapaz de dar uma resposta ao jurisdicionado, incapaz de dar uma resposta ao cidadão que seja uma resposta eficiente. E a gente começa a se perguntar, e a gente precisa, antes de entrar no trato da questão da tutela provisória, no tratamento do novo CPC, aí que o professor Guilherme vai cuidar na sequência sobre o cumprimento provisório, se realmente nós, enquanto sociedade brasileira, nós queremos mudar. O processo não pode mais servir à finalidade para a qual ele está servindo, que é a finalidade de postergar a implantação dos direitos e a concretude dos direitos fundamentais. Hoje, na verdade, o processo ele serve de estímulo ao descumprimento, porque a gente descumpre, né? E aí você vai dizer, olha, se você não está satisfeito, vai para a justiça, eu vou pagar, sabe-se Deus lá quando e se eu for pagar. Então, o processo, a gente não pode ter um processo mais para servir a essa finalidade. É preciso mudar. É preciso nós termos a consciência que, se nós não mudarmos enquanto cultura, e nós aqui, principalmente nós que exercemos a advocacia na sua acepção mais lata, se a gente não construir um futuro novo, se nós não trabalharmos e mudarmos a nossa mentalidade, vai ser impossível nós transformarmos a nossa sociedade litigante. Vai ser impossível nós termos uma realidade em longo prazo de redução dessa média de 2 processos, de um processo para cada 2 habitantes. E o Brasil não consegue mais conviver e viver e gerir esse custo da litigiosidade para o Brasil muito alto. Então, eu faço um convite aos senhores para navegar aí nesse novo Código de Processo Civil com uma nova mentalidade. Porque é preciso abrir a mente, abrir os horizontes, principalmente para entender o tema que nós vamos tratar aqui, que é o tema da tutela provisória, que foi onde nós tivemos um impacto significativo no novo Código de Processo Civil, mas um impacto positivo, ao contrário de que muitos estão sustentando, não é um impacto negativo, pelo contrário, é um impacto positivo desse novo Código de Processo Civil, mas ele exige da gente um campo fértil para que essa nova técnica seja semeada adequadamente e dê bons frutos, os frutos que se espera
dessa técnica. A outro problema da eficiência é o executivo fiscal. O novo Código de Processo Civil, ele não soluciona o problema da crise de eficiência do judiciário, do executivo fiscal, e nós temos aí já leis sendo debatidos, projetos para alterar o executivo fiscal, inclusive algumas propostas de desjudicialização do executivo fiscal. Então, são várias ideias que estão sendo discutidas, debatidas, principalmente quando se pensa na crise e no congestionamento da Justiça Federal. Mais de 70% dos processos em curso na Justiça Federal são executivos fiscais, né? Então, é um volume exagerado. O Estado, ele cria o método, ele cria o monopólio da jurisdição para a solução do conflito, ele usa esse método, ele usa o aparato, ele emperra o aparato, e aqueles que estão à látera e precisando de uma resposta mais eficiente, eles ficam aí aguardando a morosidade da justiça. Então, a gente tem que repensar toda essa estrutura de organização da jurisdição. E o principal aspecto aí, que é uma nova mudança de cultura, é o chamado teorismo processual. A partir do momento em que eu tenho uma sociedade, em que eu tenho uma estrutura toda do direito, em que o processo se torna a fonte principal de debate, de teorização, essa sociedade apresenta um problema. O processo civil, ele é instrumental. Nós, processualistas, temos que entender que o processo, ele é instrumento. Ele não pode subir num pedestal e ficar ali naquele pedestal achando que ele é mais importante que o direito material. Ele não o é. O processo, ele não pode ser uma fonte em si mesma de conflito. Quanto mais eu teorizo em termos processuais, quanto mais teorias eu vou criando, mais complexo se torna o caminhar, o método para a solução do conflito. E aí, nós nos perdemos em tantas teorizações processuais e esquecemos do que é o principal, que é a tutela do direito fundamental, do direito material. Então, a gente tem algum problema nessa estrutura em que, quando os processualistas, e quando a gente chega aí nas editoras, o que mais se publica são obras de processo civil, já o era antes do novo Código de Processo Civil, né? Agora com o novo Código é o que mais tem, a gente só ouve falar de livros sobre o novo Código de Processo Civil. Mas isso já era uma realidade anterior, agora piorou, ficou mais acentuado, né? E aí você começa a observar, né? Países como a França, em que o processo é ágil, o processo é simples. O que você vai observar? Na França, a média entre uma petição inicial e a resolução e até a satisfação é algo em torno de 1 ano e meio. E aí a gente vai observar, deixa eu ver como é que é o processo civil francês. Simples, descomplicado, desburocratizado. Aí a gente vai querer estudar o processo civil francês. Eu vou fazer um estudo comparativo do processo civil francês, vou comprar literatura de processualistas civis franceses, vou na principal editora da França, aí chego lá na principal editora da França, procuro nas prateleiras, não encontro livros de processo. Aí eu vou pedir auxílio ao vendedor, ele vem e diz, doutora, lá no fundo da livraria, a última estante lá no alto, que é de difícil acesso, né, tem lá uns 4 ou 5 livros sobre processo civil. Então, por quê? Porque lá nós estamos preocupados em aprimorar o sistema de tutela de direitos fundamentais. É do direito fundamental em si, maior eficiência de gestão estatal, cumprimento de deveres, cumprimento de contrato. Eu tenho uma cultura de estudo do direito material, e não do direito processual, porque isso é um procedimento que deve ser simples. Quanto mais simples é o processo, mais eficiente ele é. Então, a gente começa a se questionar que um processo complexo, ele é um processo que está servindo a interesses que não são os interesses reais que ele deveria estar se prestando a tutelar, que é o direito fundamental. Pelo contrário, né? Então, a gente tem que parar de teorizar. Então, o novo código, ele já está nascendo com tanta teorização em torno dele,
tanta teorização que eu estou até com medo do novo Código de Processo Civil, porque esse processo teorizado, da forma como eles estão teorizando, é muito mais complexo do que esse que nós temos no dia de hoje. Vai ser muito mais complexo quando o que a gente observa é que o móvel, toda a estrutura desse novo Código de Processo Civil, nasceu de uma ideia de tornar concreto um processo que é o processo justo, que é o processo modelo constitucional de processo, desde 1988. Então, desde 88 que nós buscamos a ideia de um processo justo. E o que é um processo justo? Não é só aquele que formalmente assegura o devido processo legal. Esse é um processo formal. O devido processo legal, ele é substituído pela ideia de um justo processo legal. Exatamente porque o devido, ele tem a ideia de uma sequência ordenada formal de atos. O contraditório, ele deixa de ser um contraditório meramente formal, em que é o direito de ser ouvido, e passa a ser um contraditório substancial. É o direito de participar da relação processual e influenciar no resultado. Ou seja, influenciar na decisão. Isso é uma mudança bastante significativa. Porque eu só alcanço um processo de resultado, um processo que é a resposta ao jurisdicionado, que vai fazer real, em tempo útil, né, o comando aí do direito, de dever ser do direito material, quando ele é capaz de dar uma resposta em tempo razoável, em um tempo que seja útil. Se o processo ele é longo, como é aqui no Brasil e coincidentemente na Itália, que são os dois países que primam, né, pelo tecnicismo processual exagerado, né, por uma cultura de um processo científico exagerada, coincidentemente ou não, são os dois países em que a gente tem maior lentidão para a resolução de conflito. É Itália e Brasil. A Itália em primeiro e o Brasil em segundo. Então, quer dizer, tem algo de errado nesse excesso de técnica, nesse excesso de teorizações. Então, quando a gente começa a trabalhar o processo, é certo que o processo já dá a ideia de tempo. Há um tempo necessário para praticar uma sequência de atos, permitir que essas partes participem, colaborem e influenciem na construção do provimento final. E aí eu tenho que minimizar os impactos do tempo, porque o tempo longo, ele gera descrédito. E ele é, em si mesmo, uma fonte de estímulo ao descumprimento. Então, a gente tem que atuar sem contar o custo. O processo longo, no tempo, ele representa um custo exagerado. Hoje existem vários estudos do custo do processo. O Estado de Minas Gerais, aí, a advocacia estadual, geral do Estado, fez o estudo do custo para criar regras para executivo fiscal. Até determinado valor, nós não vamos executar. Por quê? O custo é maior. Eu vou tentar outras técnicas extrajudiciais que não o executivo fiscal. Porque vai custar mais eu executar, vai ser mais caro, eu vou gastar mais com o processo do que o crédito que eu tenho chances e perspectivas de recuperar. Nesse estudo, 3% de todo o passivo executado é recuperado através de executivo fiscal. Então, a execução fiscal ajuizada, o Estado recupera 3% do valor total dos créditos ajuizados. É muito pouco, perto de todo o custo que esses executivos representam para a sociedade em geral. E é por isso que está sendo pensada outras técnicas, né, que estão sendo mais efetivas, né, como o protesto da CDA. Quando o Estado começou a protestar a CDA, qual é o resultado de recuperação? 26%, só com protesto. E é por isso, quem atua na defensoria na área de família, que lutou tanto para o protesto, né, da sentença, inscrição em dívida no serviço de cadastro de inadimplente, do devedor de alimentos, que muitas vezes é uma técnica eficiente para que eles venham e paguem, isso está reconhecido no novo Código como um instrumento de dotar os títulos judiciais e as decisões judiciais de toda a sua efetividade. Então, qual que é o desafio que o legislador na codificação passou a ter? É o desafio de garantir a duração razoável do processo
e assegurar ao mesmo tempo o contraditório. Porque não adianta também eu abreviar o caminho exageradamente, né? Porque aí eu posso começar a ter um processo que seja fonte em si mesmo de arbítrio, né? Sem possibilidade de um debate. O processo tem que ser enxergado como um espaço de debate entre as partes, de diálogo entre os sujeitos do processo, aí incluído o juiz. O juiz não pode ficar de fora desse diálogo para a construção dos provimentos jurisdicionais. Então, o novo Código de Processo Civil, ele nasce e tem uma novidade que é uma parte geral nesse novo código. Então, o novo código ele nasce com uma parte geral, que tem as normas fundamentais do processo. E quando a gente analisa essa parte geral, a gente vê que o código, embora não o necessitasse, ele pedagogicamente está lembrando a cada um de nós os princípios e normas fundamentais constitucionais que devem inspirar o nosso modelo constitucional de processo. Na verdade, a parte geral, ele traz pedagogicamente a lembrança de qual é o modelo de processo que já está na Constituição Federal. E aí, o processo é visto, portanto, nesse novo código, ressaltado, né, repetindo, porque isso já o é, não precisamos de um novo código para a gente ter todo esse programa aí de norma fundamental implementado já de imediato. O processo é método de resolução de conflitos por meio de qual se realizam valores constitucionais. E qual foi o objetivo, e isso é preciso ficar bem claro, qual que foi o objetivo desse novo código? Né? Qual que foi uma diretriz importante desse novo código? A simplificação para maior agilidade. Chegou-se à conclusão que, se eu simplificar, eu torno mais ágil o processo. O processo não vira uma armadilha para os advogados, uma armadilha para o próprio direito material. Porque um processo complexo, burocrático, ele é uma armadilha. Então, a tônica é a simplificação. E aí eu fico me perguntando, né? Não adiantou nada o legislador lá na exposição de motivos dizer que ele quer simplificar, se ele encontra na sociedade o espírito burocrático. Né? A gente tem que entender que nós, enquanto sociedade, nós brasileiros, enquanto sociedade, gostamos de uma burocracia. A sociedade brasileira é uma sociedade burocrática. Ela adora uma série de procedimentos, uma série de coisas, né? E aí eu costumo dizer, agora eu assumi uma função lá na universidade, né? Século XXI, a gente está no século XXI, eu despachei um tanto de questões urgentes, né? No meio da greve e tudo, vira a minha secretária e diz, eu fui cobrar dela uma determinada questão, ela disse, professora, sabe o que é? Eu não mandei não, porque está faltando o carimbo. Eu falei assim, o carimbo? Como assim está faltando carimbo? Por que então não tem carimbo? Professora, sabe o que é? Para comprar o carimbo, pedir o carimbo da senhora, eu tenho que pedir para o setor de compras tem que fazer abrir um processo de compras, tem que fazer a licitação, tem que fazer não sei o quê, está em greve, está não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, moral da história. Professora, é mais ou menos uns 4 meses para a senhora conseguir esse carimbo. Eu falei assim, até lá vai ficar tudo parado? Né? Então vamos mandar fazer um carimbo. Está aqui o dinheiro, vamos lá fazer o carimbo, vamos carimbar, porque o formulário está lá escrito, precisa de carimbo. Sem carimbo, não anda. Nós estamos no século XXI. A sociedade é uma sociedade burocrata. A gente é uma sociedade burocrata. Né? Pagar tributo. Tem um estudo aí dizendo quanto tempo o empresário gasta só com procedimentos anualmente, em média, para pagar tributos. 2.600 horas. Quanto tempo se gasta nos países da OCDE? 176 horas. Olha a diferença. A gente é uma sociedade burocrata, a gente é uma sociedade formal. Então é preciso que a gente mude essa cultura para a gente poder aceitar a novidade do novo código e aceitar um modelo de processo que seja um modelo mais simplificado. E simplificar significa não teorizar exageradamente, não pegar cada modificação, ficar olhando para ela com lupa, querendo criar teorias. Porque isso é produto da vaidade. Isso é produto da vaidade. Né?
Então, o que a gente vai fazer aqui é tratar o processo como ele deve ser tratado, como o legislador quis que ele fosse tratado, né? Que é visto com simplicidade e para maior agilidade. Eu digo que hoje, dentro da estrutura do processo, nasce, né, o Código revela um novo direito fundamental. É o direito fundamental à simplicidade, à desburocratização. Né? Vamos simplificar a vida, né? Vamos simplificar as coisas. Né? Está aí, dentro desse objetivo, né, eu vou buscar, artigo 4º, né, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Vejam que a preocupação com maior agilidade e a simplificação vai alcançar não apenas a atividade de acertamento, mas aqui veio o destaque para a atividade também satisfativa, a fase de cumprimento das decisões e a fase executiva. Porque aqui, até hoje, nós tivemos um processo que é um processo lento, moroso na fase de satisfação, na fase de execução. E isso tem uma razão de ser, porque está no embrião da execução, né? A fazenda pública, como é que ela paga? Precatório. Né? Você vai tentar explicar para um estrangeiro como é que a fazenda pública paga os seus créditos aqui no Brasil, através de precatório. E um precatório que ele pode parcelar, inclusive, em 10 anos. Então, esse método, ele vai ser pensado exatamente para você arrastar. Porque o maior interessado em que a fase executiva demore, né, é o próprio Estado. Então, isso começa a colocar na genética daqueles que estão interpretando e aplicando a norma, né, tudo que o Estado está ali, para o particular é assim, agora tal Estado é diferente. Né? E, às vezes, essa visão do Estado contamina a execução do particular. Então, é por isso que a gente tem que mudar também essa mentalidade. Então, vamos lá. Qual que é o desafio? Conciliar duração razoável com segurança. Por quê? Porque a gente tem um anseio também de uma certa dose de segurança. Mas a gente precisa entender que a segurança total ela é impossível. A vida por si só é o risco, nós vivemos na sociedade de risco. Né? Segurança total é um ideal inalcançável. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Minimização de riscos. E aí, dentro desse programa, como o legislador equilibrou esse objetivo de alcançarmos um processo mais ágil, uma duração razoável do processo e, ao mesmo tempo, assegurar a segurança jurídica. Tá? Ele manteve o contraditório, agora com uma ênfase maior de um contraditório substancial, um contraditório democrático, com a participação de todos os envolvidos, impondo ao juiz um dever, que é o dever, inclusive para as questões de ofício, de quê? De ouvir antes as partes para decidir. Não há mais decisões surpresa. Então, eu tenho o direito de influenciar na decisão do juiz, ainda que as questões sejam de ordem pública e que ele poderia pronunciá-las nesse regime de ofício. Há uma valorização de todo o sistema de precedentes. Né? O Código ele valoriza os precedentes para dotar de maior previsibilidade e cria mecanismos para dar força a esses precedentes. Porque não adianta nada a gente ter querer caminhar para uma sociedade e um judiciário de valorização de precedentes se a gente não tiver ferramentas de aplicar nas situações concretas, quando for o caso, o precedente adequado. E tudo isso dentro de um objetivo maior, que é o objetivo de qualidade das decisões. Nós estamos buscando qualidade da decisão. Por quê? Uma decisão qualitativa gera maior segurança. E eu só alcanço decisões de qualidade quando eu permito debate, quando eu permito diálogo, quando eu permito participação democrática, quando tem transparência do juiz na
formação da sua convicção. É por isso que vocês vão ver aí ao longo desse seminário, com toda certeza, né, o artigo 489, toda a regra agora de motivação das decisões, em que o Código vem indicar quando é que se considera não fundamentada uma decisão. E aí, se a gente for observar, 90% das decisões judiciais hoje são não fundamentadas, não atendem ao comando do artigo 489. Né, porque falta transparência qualitativa para que a gente possa argumentar e possa debater as ideias e os fundamentos e os argumentos do julgador. E do outro lado, para maior agilidade, buscamos a simplificação, estímulo da conciliação e atacamos a técnica recursal, o sistema recursal brasileiro. Então, o sistema recursal sofreu impactos nesse novo código. Então, a gente pode sintetizar as diretrizes desse novo código como introdução para nós compreendermos a tutela provisória, numa ideia central de duração razoável. Para eu alcançar essa duração razoável, eu vou fazê-lo resguardando um contraditório substancial, sem prejuízo desse contraditório substancial que é valorizado. Eu quero sim um processo mais ágil, mas sem prejuízo do debate, sem prejuízo da qualidade do debate, dessa participação democrática. Valorização de precedentes e simplificação, desburocratização e o sistema recursal. Eu destaquei os dois, valorização de precedentes e simplificação e desburocratização, porque eles são os que tocam diretamente o sistema da tutela provisória. Quando eu vou trabalhar toda a sistemática de tutela hoje provisória no novo Código de Processo Civil, eu tenho como técnica de simplificação, o Código elimina o processo cautelar. A extinção do processo cautelar como um gênero autônomo. Ele não é mais um gênero autônomo, um processo autônomo na sistemática do novo Código de Processo Civil. Isso veio dentro de uma ideia de simplificar. Nós vamos ver como é que simplificou. E a valorização de precedente. Dentro da técnica de valorização de precedente, se insere a tutela de evidência. Porque uma das hipóteses de tutela de evidência, que é uma inovação no nosso sistema, é exatamente a hipótese de já existir precedente. Então, a gente vai permitir tutela provisória, acesso imediato ao cumprimento e ao exercício dos direitos ali tutelados, sem necessidade de perículo in mora. Então, isso são os dois principais valores que inspiraram a extinção do processo cautelar. Então, se a ratio foi simplificar, eu não posso, na hora que eu começo a interpretar os dispositivos aí ligados à tutela cautelar, começar a complicar. Eu tenho que simplificar. Eu tenho que interpretar para atender a razão de ser da sua extinção, que foi a simplificação. E, da mesma forma, quando eu vou interpretar a tutela de evidência, principalmente o inciso 2º, eu tenho que entendê-lo dentro dessa ratio, que é de valorização do precedente. A tutela provisória, portanto, ela se insere dentro de todo esse escopo do novo Código de Processo Civil, e ela está regulada nos artigos 294 a 311 do CPC novo. O que a gente pode tirar como síntese desse título? O CPC ele vai passar a reconhecer, ele reconhece pedagogicamente, embora já tenhamos tutela de evidência hoje, já tenhamos todo esse programa, mas ele vem ressaltar e reconhecer que a resposta do Poder Judiciário deve ser rápida, não só quando a urgência decorre do risco de dano, como também em hipóteses nas quais as alegações da parte se revelam de juridicidade ostensiva. Então, o que está se fazendo aqui? É uma discussão e uma distribuição isonômica do risco do tempo. Eu estou distribuindo entre as partes o risco do tempo no processo. E aí, eu vou ter situações em que o tempo, por si só, é fonte de risco, que impacta a utilidade do próprio método ou do direito substantivo, e eu tenho determinadas situações em que o tempo passa a representar uma injustiça para aquele em que o processo e a sua pretensão já emerge evidente.
Se a gente precisar aguardar, se ele precisar aguardar, é um tempo que gera injustiça. Não adianta vir ali tardiamente, né, só para cumprir formalmente todo o caminhar do processo, aguardar a fase de sentença e a fase de satisfação. Então, o que nós trabalhamos? Quando a gente fala em tutela, né, o código estabelece uma técnica, né, o processo é método, então ele é uma técnica para nós chegarmos à tutela. E aí nós temos que o novo código, ele destaca, ele ressalta a existência e chama atenção para 2 tipos principais de tutela. A chamada tutela principal, que é aquela exauriente, em que nós vamos ter toda uma cognição exauriente e definitiva, vai caminhar para a definitividade, e eu tenho uma estrutura de tutelas que são provisórias, que podem ser concedidas antes da fase final e sem que seja necessária uma cognição exauriante, bastando uma cognição sumarizada, uma cognição sumária, uma cognição mais menos profunda, com menor profundidade. Então, aqui nós temos que no CPC de 2015, como tutela principal, nós passamos a ter 2. A cognitiva, a tutela cognitiva ou de conhecimento, e a tutela de execução. Desapareceu a tutela cautelar. Tá? E aí, até porque a tutela cautelar jamais foi uma tutela principal. Ela sempre foi acessória, ela é sempre dependente de um processo principal. Né? Então, o código retomou e resgatou a ideia de tutela principal. O método para tutelar, o processo não serve para tutelar direitos fundamentais? Então, a técnica tem que corresponder a esses direitos e às formas que eu tenho para tutelar esses direitos, que é acertamento com satisfação ou é a execução. O cautelar não precisava vir de forma autônoma, como um método autônomo. O Brasil é um dos poucos países em que nós temos esse método autônomo, que é o processo cautelar como um terceiro gênero. Nós éramos dos poucos sistemas, né, se não o único sistema, que mantinha essa separação tão rígida entre processo cautelar, processo de conhecimento e processo de execução. E a gente tem a provisória, 2 espécies, aquelas provisórias de urgência e as provisórias de evidência. Então, a tutela provisória, ela, no CPC de 2015, tem as 2 espécies, tutela de urgência, tutela de evidência, a tutela de urgência fundada no risco, que é o periculo in mora, né? E aqui o periculo in mora se volta à utilidade do provimento, e aí a medida para eliminar provisória basta uma medida conservativa, ou o risco se volta para o próprio bem da vida, que é o objeto da pretensão. E aí você vai precisar de uma medida provisória antecipada ou satisfativa. E tenho a tutela de evidência, em que o risco é um risco, não para os bens em si, mas é um risco de injustiça, de nós mantermos esse status quo quando emerge um direito evidente para a parte. Então, nessa nova sistematização legal, nós temos a tutela de urgência, fundada no periculo in mora, que nós já conhecemos, e aqui ela pode ser cautelar, antecipada, e pode ser antecedente ou incidental, conforme 294, parágrafo único do novo CPC. Então, eu vou poder ter tutela cautelar antecedente e incidente, e tutela antecipada, antecedente e incidente. Acabamos com aquela discussão das chamadas cautelares, né, satisfativas, em que a gente formulava a pretensão satisfativa e ficávamos discutindo se pode aplicar fungibilidade ou não. Nós vamos tratar dessa temática um pouquinho mais adiante. E temos aí a tutela de evidência, em que independe a demonstração de dano. Por quê? Porque nas hipóteses que estão aí traçadas no artigo 311, já há uma presunção de dano. É o dano decorrente do quê? O que eu viso
a combater a injustiça que representa não permitir à parte, naquelas situações, o imediato exercício do seu direito. Então, essa privação da parte, quando emerge evidente o seu direito, ela representa um risco de injustiça, que é presumida naquelas hipóteses do legislador, e eu não preciso demonstrar o perigo em si, como você precisa para as tutelas de urgência. Basta você se inserir em uma das hipóteses e demonstrar uma das hipóteses do 311 para que já emerja o seu direito à obtenção à tutela de evidência e, por conseguinte, antes da fase adequada, você já possa ter acesso ao cumprimento provisório daquela pretensão. Então, o que nós temos aí? Quando nós estamos falando de medidas de tutela provisória, nós temos algumas regras que são comuns a essas tutelas provisórias. Tá? A primeira delas, o próprio nome está indicando, né? Temporariedade. Ela está vocacionada a uma eficácia temporal. Né? Então, até que, enquanto persistir a situação de risco que se pretendeu eliminar, a eficácia da medida provisória, ela subsiste. Então, ela tende a ser substituída, né, como regra, por um provimento que é um provimento principal ou definitivo. Todas as medidas provisórias estão submetidas à ferramenta para seu cumprimento, que é a ferramenta do cumprimento provisório, e daí decorre que toda a execução se faz por conta e risco do requerente da medida. Então, há uma responsabilização objetiva daquele que requer uma tutela provisória, seja ela de urgência ou de evidência. Se, ao final, não se reconhece o direito que se visou tutelar, seja o direito ao processo, seja o próprio bem da vida que se disputava judicialmente. Então, nessa situação, nós vamos ter que há a possibilidade de responsabilização civil objetiva, e essa responsabilização civil se dá nos próprios autos, sem necessidade de uma ação autônoma de indenização. Basta que eu prove o dano e o nexo causal entre aqueles danos e a medida provisória que vigeu durante o processo até que ela fosse modificada ou que ela fosse revogada ou naturalmente cessasse a sua eficácia, porque nós alcançamos o termo final programado diante da situação de risco que se desejava afastar. Tá? Então, aqui, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque medida provisória, medida de urgência, gera responsabilização civil. E, muitas vezes, né, as partes sequer sabem que, ao requerer uma medida, elas estão atraindo para si e assumindo para si o risco. E não adianta depois dizer que, mas espera aí, o juiz concedeu a medida, ele reconheceu que estavam presentes os requisitos. Tudo bem, ele reconheceu, provisoriamente, à luz dos requisitos. Mas o sistema está dizendo, se você dá cumprimento a isso, é por sua conta e risco. Você responde ao final se a medida não subsistir e se nós verificarmos que a situação concreta, né, ao final, não corroborava a seu favor. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande. Né? A gente teve um caso aí bastante interessante, né, em que a parte, inclusive, entrou com uma ação rescisória, porque o juiz, numa ação possessória, né, em que a parte obteve uma medida provisória, né, satisfativa, que é a reintegração liminar na posse de uma fazenda, né, o litígio perdurou durante 10 anos, e era uma fazenda de café, grande, enorme, e ao longo desses 10 anos, aquele que foi reintegrado na posse, por óbvio, explorou, por óbvio, vendeu as safras, as sacas, auferiu os lucros respectivos, né, e, ao final, o juiz julgou improcedente a pretensão possessória e reconhecendo a posse em favor do réu. E mandando reintegrar na posse, e lá na sentença, ele já condenou a reparação de danos decorrentes do período da privação do uso da posse durante o período de vigência da medida provisória
satisfativa de reintegração de posse. E aí isso transitou em julgado, aí o advogado entrou com uma ação rescisória dessa parte da sentença, dizendo que ela era ultrapetita, ou extrapetita, melhor dizendo, porque estava totalmente fora. Né, tinha que ser decotado da condenação, aquela condenação ao pagamento, né, de um valor do arrendamento e restituição de toda a produção, o valor auferido que ele teria direito, né, alegando que era uma tutela extrapetita. E nós defendemos a ação rescisória dizendo de extrapetita não tem nada, isso é decorrência natural do comando, que emerge do comando legal, né? O juiz não precisava nem ter falado isso, porque isso já resultaria imediatamente da lei. A lei prevê essa consequência. Eu não preciso nem pedir. Basta eu liquidar. Então, a parte ainda gastou dinheiro com uma ação rescisória para uma coisa que não ia ter utilidade. Por quê? Ignorava-se a regra da responsabilidade civil. Então, eu tenho que ter muito cuidado, porque hoje banalizou-se medidas provisórias. Todo mundo quer uma medida provisória, né? E aí não se sabe o risco que ela está representando. O Código ressalta a necessidade de motivação precisa, clara e transparente para o deferimento de medida provisória. Nem precisaria fazer isso, né? Porque o dever de motivação já está na Constituição. Mas o Código, ele resolveu, a gente está dizendo, o Código é pedagógico, né? Ele está tentando ser pedagógico. Né? Ele está tentando repetir, eu brinco que ele está fazendo igual à época da minha infância, em que a gente via uma propaganda que ficava compre batom, compre batom, compre batom. Aí até hoje eu tenho essa mensagem, compre batom, na minha cabeça, eu não esqueço. Né? Então ele está tentando, motive suas decisões, não precisa, não se considera decisão motivada aquela em que você invoca cláusulas genéricas, né? Como vem... Ausentes o periculo in more, o fumus boniuris indefiro a liminar. Às vezes ele vai lá e põe umas doutrinas que servem para qualquer situação e você tem aquelas decisões chapas que você poderia tirar, mudar o cabeçalho e colocar em qualquer processo. Então o Código está dizendo que essas decisões não são decisões obviamente motivadas. Por quê? Porque não há resposta para aquilo que está no caso concreto. Ele não permite que a parte exerça o seu direito de influenciar na construção da solução final. E argumentar qualitativamente. Quando a gente está trabalhando, e a gente precisa ter isso em mente, quando a gente trabalha e está evoluindo, né? Porque hoje o que eu mais ouço falar é precedente, 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 precedente. Aí agora, em vez de compre batom, eu estou lá, precedente, precedente, precedente. Então a gente está precedente, precedente, precedente. Né? O que acontece com essa estrutura de precedente? Ela exige de cada um de nós, profissionais, porque somos nós essenciais à justiça, somos nós os advogados, que provocamos a jurisdição, criamos as teses, argumentamos, o juiz é provocado. Se não tiver o nosso papel ativo, o sistema não funciona. Por isso que o advogado, seja privado, seja público, o defensor é um advogado público, né? É um advogado essencial à sociedade. Né? Sem os advogados, a nossa sociedade não se transformaria, os direitos não seriam tutelados. Onde toda modificação do sistema de jurisprudência, de tudo, começa? Começa com uma tese. Uma tese que é veiculada numa petição inicial. E argumentos que são trazidos. Esses argumentos vão exigir cada vez mais argumentos de qualidade. Maior preparo de cada um de nós para o exercício da profissão. Vai ter que ter argumentos qualitativos. Num sistema de precedente, é preciso que haja maior qualidade dos nossos argumentos, maior qualidade do debate, maior democracia nesse debate. E é por isso que na formação de precedentes em tribunais superiores se prevê, inclusive, uma audiência pública. Como o sistema de litigiosidade do Brasil é diferente de tudo no mundo, né? Quando a gente tem demandas aí repetitivas com mais de 30, 40, 100 mil ações repetitivas com o mesmo tema, como é que eu vou permitir todo mundo falar democraticamente? Vai ser como a Alemanha, né, que tentaram pôr aqui o incidente de resolução de demanda repetitiva no modelo alemão?
né, que não vai funcionar na prática, né, porque a realidade brasileira é diferente da realidade alemã. Como é que você vai fazer sustentação oral no incidente de resolução de demanda repetitiva? As partes que participam do processo escolhido têm 30 minutos para sustentação oral. Todos os outros que vão ser afetados têm 30 minutos para dividir entre eles. Aí você pega determinadas situações que você tem aí, vou botar 30 advogados, só para 1 minuto para cada um, se vira no 1, né? Você tem 1 minuto, vamos fazer um jogral aqui para a gente poder fazer a defesa. Ou fazer, como é que é na Alemanha? Na Alemanha todos se reúnem em uma assembleia e elegem aqueles que vão ser porta-vozes. Aí eu fico pensando aqui no Brasil, a gente fazendo uma assembleia, né, para escolher qual advogado vai lá falar e defender a tese. A assembleia não vai ter fim. Né? Porque a cultura é completamente diferente, a nossa cultura é diferente. Então, qual foi a solução? Vamos usar uma ferramenta que tem funcionado no Superior Tribunal de Justiça. Se os senhores acessarem o site do Superior Tribunal de Justiça, já foram realizadas 3 audiências públicas. E funciona, tem funcionado. Vai para um auditório como esse, senta os ministros aqui, né? Você faz inscrição e tem o direito de falar e fazer as suas ponderações. Em 5 minutos, mas é melhor do que nada. Né? E aí, se quiserem eleger representantes, também é possível, que aí você congrega mais tempo de fala. Tá? Então, essa motivação clara e precisa, ela é essencial para a construção de sistema de precedentes e para a qualidade das decisões. Continua dependendo de requerimento da parte, não há tutela provisória ex officio. Tá? Então, mantém-se a tradição do não agir de ofício, até porque, né, gera responsabilidade civil para a parte que vai fazer o cumprimento provisório. Então, é ela que vai avaliar se ela quer ou não antecipar no tempo a medida provisória. E não o juiz que vai definir isso, porque o juiz está criando ele próprio um risco para a parte, e não para ele. Tá? E a recorribilidade pela via do agravo de instrumento. Embora o agravo ele tenha sido restringido às hipóteses de cabimento no nosso sistema, no sistema recursal, como uma das tônicas de enfrentamento do problema do recurso, né, do tempo do recurso, está mantido no artigo 1015, inciso 1º, a recorribilidade das decisões que concedem medidas provisórias pela via do agravo de instrumento, e não poderia ser diferente, porque se nós formos aguardar o sistema criado da recorribilidade diferida das interlocutórias, nós teríamos que aguardar a sentença, e aí já seria tarde demais para você questionar uma medida que seria uma medida de cunho provisório, já produzindo seus efeitos antes da fase sentencial. Tutela de evidência. Vamos começar por ela. Quais são as hipóteses de tutela de evidência? O CPC, a tutela de evidência, não é uma novidade no nosso sistema. O sistema brasileiro hoje, né, ele já convive com uma hipótese de tutela de evidência. Se os senhores forem ver o 311, inciso 1º, ele corresponde ao artigo 273, inciso 2 do CPC. Né? Eu posso conceder medida provisória quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Aqui, tecnicamente, não era uma tutela de urgência. Embora ela seja de natureza antecipada, porque ela é satisfativa, né, só pelo cunho da satisfatividade da medida, ela não é uma medida de urgência. Dispensava-se o requisito da urgência. Então, aqui a gente já tinha uma hipótese de tutela de evidência, que era, e foi objeto de uma obra, de um livro, do então presidente da comissão do novo CPC, que é o ministro, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Fux. Ele escreveu, ele tem uma obra já no CPC de 73, denominada tutela de evidência, para demonstrar que existiam determinadas situações em que o direito da parte emergia tão evidente
que não era justo nós aguardarmos a fase adequada no procedimento para permitir àquele sujeito o imediato exercício, ainda que provisório, do seu direito. Então, o Código mantém, ele só adota a nomenclatura tutela de evidência, para distinguir da tutela antecipada, que é uma hipótese de tutela de urgência que está fundada no risco, no periculo in mora tão conhecido de nós. Tá? Nós temos aí o Código, se a gente for observar, dentro das hipóteses de tutela de evidência, não está emergindo uma que muitos tratavam como uma hipótese de tutela de evidência, que é a antecipação de tutela de pedido incontroverso. Alguns tratavam, exatamente porque está inserida dentro do dispositivo, era um parágrafo, o parágrafo 6º do 273, ficava uma discussão teorizada de qual é a natureza desse provimento. Isso é definitivo, não é? Faz coisa julgada, não faz coisa julgada? Toda essa discussão, né, qual que era a natureza, tratavam muitos como uma hipótese de tutela de evidência, outros mais adequadamente como julgamento parcial. E o novo Código tirou da tutela de evidência, evidenciando que aqui não é uma tutela provisória. Quando o pedido é incontroverso, se é deferida a tutela, ela não vai ser provisória, ela vai ser definitiva. Então, aqui é uma hipótese de julgamento parcial do litígio, com a força da coisa julgada, se não tiver recurso atacando. Não é decisão provisória, é decisão definitiva. É uma tutela definitiva prestada em face, né? É como se eu estivesse julgando antecipadamente, parcialmente, o litígio. Então, o Código adequou essa situação, limpou, colocou cada realidade dentro da sua alocação adequada, topográfica no Código. Então, não tem aqui pedido incontroverso, exatamente porque ele está tratado lá nas hipóteses de julgamento antecipado parcial do litígio. Temos aí uma grande novidade dentro de uma tônica de valorização de precedentes. A possibilidade de tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, no nosso sistema hoje, a gente tem o artigo 285-A, que autoriza o julgamento de improcedência, a improcedência liminar do pedido. Então, por decisões padrões do próprio juiz, que era um dispositivo questionado. Pode-se fazer isso hoje em dia? Não pode mais. O 285-A, a hipótese desapareceu no sistema do CPC de 2015. Não vamos considerar precedentes decisões de juiz de primeira instância. Essa é a primeira mensagem que o Código está dando. Então, aí é preciso, juiz, quando você está vendo que a questão está repetitiva, juiz, você de ofício pode inaugurar um procedimento para adotar essas soluções de força vinculativa para todo o Estado, não só para você, mas para todo o Estado em todos os processos, que é o incidente de resolução de demanda repetitiva. O juiz pode fazê-lo de ofício. Então, por isso que desapareceu a hipótese do artigo 285-A. Então, se o juiz vai julgando casos repetitivos, ele pode, justificando isso, selecionar e mandar para o tribunal para que isso seja julgado dentro de uma dinâmica de recursos do incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, aqui são teses firmadas em julgamento de casos repetitivos. São teses que se firmaram ou no incidente de resolução de demanda repetitiva, ou no incidente de assunção de competência, ou no julgamento de recurso especial e extraordinário repetitivos. Então, é preciso que a tese tenha sido produzida a partir da sistemática de um desses mecanismos de construção de precedentes vinculativos, que autorizam a tutela de evidência. E nós temos aí súmula vinculante do Supremo, aí nem precisava falar.
nem precisava estar dito, mas está lá pedagogicamente de novo, lembrando que se já há uma súmula vinculante de tribunal, e aí hoje a gente tem súmula vinculante só no STF, já tem um projeto, uma PEC, para criar a súmula vinculante também do Superior Tribunal de Justiça, com a mesma ferramenta, com a mesma vinculação, inclusive extrajudicial e não apenas judicial. E isso é algo importante. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que o parágrafo único autoriza que essa tutela de evidência seja dada o quê? Liminarmente. Então, na hipótese de repetitivo e na hipótese, né, daquelas ações de busca e apreensão de depósito que a gente tinha lá, que acabou a ação de depósito especial e ela veio para a estrutura de tutela de evidência, nessas duas hipóteses aqui, a decisão pode ser liminar, inclusive sem necessidade de ouvir a parte contrária. Então, aqui eu posso conceder uma tutela de evidência sem ouvir a parte contrária, se tiver tese repetitiva, a tese defendida, eu já trago a prova documental, não tem divergência fática, e eu já posso aplicar a tese para conceder à parte o direito que está sendo negado, porque a tese já está afirmada em repetitivo. Então, eu posso conceder isso sem necessidade, inclusive, de contraditório. Nas demais hipóteses, né, posso conceder liminar? A própria hipótese impede que seja concedida liminarmente. Como é que eu vou ter configurado abuso de direito de defesa sem a oitiva do réu? Não tem jeito. Como é que eu vou considerar a petição inicial, outra hipótese de tutela de evidência, petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, aqui o contraditório já está inaugurado. Então, não tem essa possibilidade, porque as próprias hipóteses, elas contemplam já um agir da parte, e o que eu estou querendo evitar são as defesas protelatórias. Então, se eu estou verificando que o réu está utilizando o processo com intuito protelatório, eu, juiz, fundamentando, posso já conceder uma tutela de evidência, independentemente de alegação de prejuízo. Porque aqui vai ser injusto você conservar a parte privada do seu bem até a fase de satisfação no processo. Aqui há, apenas para destacar, né, uma diferença entre improcedência liminar e tutela de evidência. Tá? Então, é o que nós mencionamos. O artigo 311 é tutela de evidência. Então, o juiz pode, ao despachar a inicial, considerando que a tese já está repetitiva, a questão é exclusivamente de direito, posso conceder a tutela de evidência, cito a parte, vou ouvir, a gente vai debater, o processo vai continuar. Mas, enquanto ele está continuando no debate, aquela parte que emergiu evidente, o seu direito já está usufruindo o bem da vida. Né? Então, não há um julgamento aqui, não há uma sentença. Toda medida provisória é decidida, como regra, em decisão de índole interlocutória. Por isso que o recurso cabível é o recurso de agravo de instrumento. E aí eu tenho o artigo 332, que cuida do julgamento de improcedência liminar do pedido. Está aí que nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Então, o que eu tenho? Quando eu estou diante de um sistema de precedentes, se a tese repetitiva é a favor do réu, a favor do autor, concede-se a tutela de evidência se ela é requerida. Se é contrária ao réu, o juiz está autorizado a julgar improcedente o pedido, extinguindo-se liminarmente o processo, né, com extinção do processo, com o julgamento liminar de improcedência do pedido. Não há necessidade de postergar, de citar a parte ré para dar continuidade ao procedimento. Então, aqui o trato ele é diferente.
né, conforme a tese assentada no repetitivo seja a favor do autor ou contra o autor. Bom, encerrada a tutela de evidência, né, nós vamos trabalhar aí com a ideia da tutela principal, né? Muitos autores, inadequadamente, ao meu ver, estão ainda tratando de uma diferença, né, de tutela principal, 3 espécies, cognição, execução e cautelar, como se essa tutela principal fosse tutela principal do gênero dos métodos para a solução dos conflitos. E aí alguns dizem que o processo cautelar teria uma tutela principal própria do processo cautelar e por isso que estaria ali como um terceiro gênero. O fato é que, no nosso sistema, para a obtenção de uma tutela hoje, nós temos 3 gêneros de processo: o de cognição, o de execução e o cautelar. Então, são os gêneros autônomos, com princípios próprios, com toda uma sistemática própria, regras próprias e, principalmente, cada qual inaugurando uma relação jurídico-processual autônoma. O nosso sistema é tão técnico, né, que se você quer atividade cognitiva com a finalidade de eliminação da dúvida, acertamento, obtenção de uma sentença de mérito, você se vale do processo de conhecimento. E aí você vai ter uma petição inicial, vai pagar custas, vai citar, vai... Eu tenho um outro método se você quer satisfazer. Eu tenho um título... foi uma condenação da fazenda pública, né? Tem a discussão aí teorizada, é cumprimento de sentença ou é rito autônomo de execução? Alimentos, rito autônomo, né? Processo autônomo de execução ou pode ser cumprimento nos próprios autos, né? Uma fase do procedimento, né? Porque são os dois que ficaram de fora desse movimento sincrético do processo de trazer a atividade satisfativa para o bojo da relação jurídico-processual cognitiva. Então, aqui você faz petição inicial, cita devedor, paga custas, tudo replicado. E eu tenho o processo cautelar. Se eu quiser resguardar os 2 métodos, eu vou ter que fazer uma petição inicial, pagar custas, pedir para citar, obter sentença, fazer... É um processo burocrático. Eu tenho um viés absolutamente burocrático. Então, o Código de 73, na sua origem, era burocrático. É o que eu costumo fazer uma analogia. É como se a gente tivesse 3 caixinhas na mesa, tampadas cada qual, aí você abre a caixa do processo de conhecimento, você vai ver a relação jurídico-processual cognitiva, terminava lá na sentença. Aí tinha a sentença, terminava. Aí você fechava essa caixa, pegava a sentença, ia lá, abria a outra caixa e começava tudo de novo. Cita, etc e tal, porque você não podia misturar as caixas. E se você precisava de um arresto para garantir, você ia lá, abria outra caixinha, fazia de novo, seguia todo aquele ritual. Esse tecnicismo, a gente já começa a verificar que tem custo financeiro para o jurisdicionado, financeiro para o Estado, né? Por quê? O servidor começa a ter que o quê? Enquanto não está 100%, né, procedimento em plataforma eletrônica, né, ele tem que autuar, fazer capa, né? Vai ter que carimbar, porque tem um carimbo, não podemos esquecer do carimbo, assinar, rubricar lá cada uma das páginas, né? E fazer isso para cada um deles. Então, quando eu começo a falar em processo simplificado, isso tudo para preservar uma ideia. Qual que é a ideia? Toda vez que eu provoco a jurisdição, nasce uma relação jurídica autônoma, que ela, para se aperfeiçoar, precisa da citação do réu. É para eu manter essa ideia. Provoca, efeito da provocação do exercício de direito de ação. Nasce uma relação jurídico-processual que tem a sua conformação trium personarum, que a gente aprende lá no início do nosso curso, né, que se aperfeiçoa com a citação. Então, é só para manter isso que a gente tinha essa estrutura. Então, no mundo, a gente tem um movimento sincrético, chamado processo sincrético. Quando eu estou caminhando para a simplificação,
eu estou buscando sincretismo processual. Eu estou permitindo que, ao abrir uma caixa dessas, eu possa caminhar até o final. Eu comecei a perceber que quando a parte provoca a jurisdição para ver equacionado o seu direito de ser indenizada em face de um ato ilícito ou de um inadimplemento de contrato, né, ela quer, ao final, não é uma sentença. Ela não provocou a jurisdição para obter uma sentença e saiu dali feliz, alegre, sorridente. Não foi. Ela quer, ao final, o quê? O dinheiro no bolso. Então, eu quero fazer isso tudo numa relação uniforme, sem precisar da burocracia morosa que representava o processo de execução, de ter que citar de novo o devedor. Que só aí, depois de você percorrer toda a coisa, obter a sentença, quando você tinha que abrir, fechar essa caixa, tirar a sentença e abrir a nova, para citar de novo o devedor, só aí, às vezes você demorava anos para conseguir citar o devedor, porque o devedor evadia, o devedor sumia, aí falavam que não cabe citação por hora certa no processo de execução, aí você fica tentando. Aí você vai fazer por edital, daqui a pouco fala que sabia onde ele estava. E aí você ficava naquele drama, numa via crucis, para conseguir citar aquele devedor, sendo que ele já está citado, está condenado, deveria ter cumprido a decisão. Então, o movimento processo sincrético é, numa mesma e única relação jurídico-processual, quando eu provoco, eu quero tudo. Eu quero que você acerte, sentencie, declare quem é que está com a razão, condene, executa, faça cumprir a sua decisão, e se tiver risco no meio disso tudo, faça tudo também aqui, sem que eu precise de burocracia, sem que eu precise de complexidade. Então, o movimento do que a gente fez no CPC de 73 foi uma sinalização ainda tímida, né? Por quê? Porque a gente só fez o movimento de esvaziar a execução, o processo autônomo de execução, e trazê-lo como uma fase da cognição, inserindo a fase de cumprimento de sentença. Foi esse o movimento que a gente fez, fizemos timidamente. O novo código, ele termina com esse movimento totalmente, porque fazenda pública e alimentos é cumprimento de sentença, acaba com essa discussão, essa teorização, se é processo autônomo, se não é, que a gente se perde nessa discussão burocrática, procedimental. Isso termina no CPC de 2015. Então, em 73, aqui, a gente mantém a rigidez do processo cautelar como um método autônomo. Eu não fiz movimento sincrético com o cautelar e fungibilidade longe está de ser processo sincrético. Pelo contrário, né, ele revela que a gente tem que observar a forma adequada. Eu só estou autorizado a flexibilizar inicialmente a forma para eu poder decidir sobre o provimento respectivo. Então, nós temos aqui a tutela de urgência, em CPC de 73, as espécies cautelar regulada no livro 3º, que, portanto, exige processo autônomo, e tem a tutela antecipada, que está aí no 273, 461, 461A, de natureza satisfativa, e que é por simples petição nos próprios autos. Eu não preciso de complicador, é uma petição nos próprios autos, servindo a petição inicial para tal finalidade. Então, o que eu observo é que o CPC de 73, ele traz uma diversidade procedimental para a obtenção de uma tutela de urgência cautelar, conforme ela seja cautelar e antecipada. Se ela é cautelar, ação autônoma cautelar antecedente ou incidental e, portanto, antecipada por simples petição na própria ação de cognição. Então, o que nós temos hoje no CPC de 73? Cognição, petição inicial, pagamento de custas, precisa ser solucionado por uma sentença e a sucumbência à condenação em honorários. Se eu preciso de uma cautelar incidental, preciso de novo de uma petição inicial, pagamento de custas, vai ter uma sentença e vai ter sucumbência nesse processo cautelar. Então, eu estou duplicando o custo da jurisdição, né? O ônus da litigância para a parte. E estou tornando burocrático o procedimento. Se a cautelar, por sua vez, é preparatória no sistema de hoje, petição inicial, custa, sentença, honorários,
30 dias para eu ajuizar petição inicial, custa, sentença e honorários, o processo principal. Eu preciso duplicar a petição, distribuir, pagar custas, tudo isso. Então, é burocracia. É burocrático o sistema atualmente em vigor. O que o CPC de 2015 faz? Né? Eliminou o processo cautelar. Bom, eliminou o processo cautelar, o que nós fizemos? Como é que agora eu vou caminhar? Né? Como é que agora eu vou fazer? Aqui eu estou na zona de conforto, eu sei que eu preciso fazer petição inicial, eu sei preciso fazer isso tudo, eu tenho lá as 2 caixinhas, eu estou na zona de conforto. Como é que eu vou fazer em 2015 com a extinção do processo cautelar, né? E a subsistência autônoma da cognição e execução? Então, a gente tem que começar a abrir a mente, o horizonte. Primeiro, né, como eu tenho 2 espécies de tutela principal hoje, aquela que é dada pelo processo de execução autônomo, que é de título extrajudicial, e eu tenho a cognição. Agora, a cognição ela tem finalidade múltipla. Eu tenho que começar a pensar a tutela de cognição, de conhecimento, de uma forma ampla, e não de uma forma, de uma visão fechada. Ampliou o horizonte da tutela de conhecimento. Então, aqui, no conhecimento, você vai promover o acertamento, aí vai continuar obtendo sentença pela tutela cognitiva, vai obter as medidas de urgência e vai obter o cumprimento de sentença. A tutela cognitiva, o método, o caminho para a tutela cognitiva serve hoje para isso tudo. É um procedimento que serve para tudo isso, numa única e mesma relação jurídico-processual. Então, o que eu tenho aqui em 2015? Se eu tenho o processo cognitivo, ação de conhecimento, que começou com a petição inicial e com as custas, né? Como é que eu vou fazer em 2015? Se há uma situação de risco que pode ser eliminada, eu preciso de um arresto. Como é que eu faço? Vou com uma simples petição, nos próprios autos, sem necessidade de pagar custas, e o juiz aprecia. Ele pode ouvir a parte contrária, se for o caso, e decidir. Decidida a tutela cautelar, acabou. Não preciso fazer mais nada. Porque se a gente para pensar, gente, o processo cautelar como um gênero autônomo, a subsistência dele, o arrastar dele até uma sentença é algo esquizofrênico. Que a gente fica mantendo aquele negócio vivo. Por quê? A tutela cautelar, ela se exaure no pedido. Eu pedi a medida. Defere ou indefere, acabou. Aí a gente fica numa esquizofrenia, porque eu tenho que manter o negócio, tem que terminar com uma sentença, e aí eu tenho que fazer prova. Aí na hora que vem a prova, as partes contestam, aí na contestação começa a discutir o direito material, que é lá, e aí você fica em dúvida se você tem que fazer as provas que são do processo cautelar, aí gera aquela, por via das dúvidas, deixa eu protestar aqui, vou fazer prova pericial no processo cautelar. Aí você começa a ver, as peças são praticamente irmãs gêmeas. Isso tudo é para quê? Para a gente manter o preciosismo, a vaidade da técnica, de um processo no pedestal que ele existe por si mesmo e ele não se mistura com ninguém. Não há razão. Se você pensa na essência, eu não preciso disso. Então, olha como é que ficou muito mais simples. Está lá em curso, a ação de conhecimento, surgiu a situação de perigo incidental. Vou com uma simples petição, juiz. Está acontecendo isso aqui. Ele decide. Ou ele abre vista para a parte contrária. Hoje vocês já não têm aquelas situações, e é por isso que eu não consigo muito entender algumas... eu vou explicar lá no próximo. Então, é bastante simplificado. Você não vai pagar custas, não vai ter sentença, não vai ter condenação de honorários. Eu desburocratizei. Você não vai precisar redigir uma petição inicial, colocar valor da causa. Aí a gente começa a discutir qual é o valor da causa. Aí a gente está teorizando. Qual que é o valor da causa no processo cautelar? Se vocês forem no STJ e colocarem lá, medida cautelar, valor da causa, vocês vão ver a quantidade de acórdão que o STJ está decidindo isso. É o mesmo da principal, não é o mesmo da principal, é benefício econômico, é valor estimado, acabou.
Você pôs o valor da causa, tem que corresponder ao da pretensão principal. Você pagou as custas uma única vez, vai ser uma única decisão e vai ser condenação lá. E se ela é uma cautelar antecedente no CPC de 2015? Vocês vão ter a petição inicial, vocês terão hoje, né, eu fiz o pedido, tem a petição inicial e na sequência o pedido principal deduzido na mesma relação processual, também por simples petição. Então, o que nós vamos ter aí? Né? Na tutela cautelar antecedente, né? Que é a nossa preparatória hoje. Eu vou fazer a petição inicial, igualzinho eu faço no CPC de 73. Vou indicar ali de seu fundamento, não tem diferença nenhuma. Tem só uma novidade que o CPC de 2015 fez. Né? A gente aprende desde o início do curso que é proibido cumular na petição inicial do conhecimento pedido de natureza diversa da cognitiva. Então, não pode cumular na petição inicial do conhecimento o pedido de tutela cautelar. O novo código, como ele é sincrético, eu já posso nascer a minha petição inicial da ação de cognição e cumulando o pedido principal. Eu já faço o pedido cautelar e o pedido principal numa única petição inicial. E aí eu não preciso rotular de tutela antecipada, não. Vem cumular o pedido de... Já nasce a petição inicial com o pedido condenatório mais um pedido acautelatório cumulado. Se isso se fizer, deferido ou não deferido, o processo segue o rito comum. Decidida a medida de urgência, tem recurso e segue citando a parte para se manifestar. Aqui, se a petição inicial não está acumulada, você vai fazer a petição inicial do tal e qual se faz hoje. E aí o que vai acontecer? O juiz pode decidir liminarmente, ou então ele pode citar e ouvir a parte. Então, ele vai ouvir a parte apenas sobre o pedido de tutela provisória, cautelar. Manifeste-se sobre isso. E ele decide. Decidiu, efetivada a medida, eu tenho 30 dias para, nos mesmos autos, por simples petição, apresentar o pedido principal. Aí é a mesma coisa. O que é esse pedido principal que eu vou apresentar? É a minha petição inicial, da ação de conhecimento, sem requerimento de citação e sem valor da causa. Que dificuldade tem nisso? Nenhuma. É muito mais simples. Muito mais simples. Vai ter 2 sentenças para acabar esse processo, esse pedido cautelar? Não, é uma decisão interlocutória que decide e acaba. A gente discute no recurso. Não tem que ficar nos próprios autos, porque alguns ficam, vai começar a tumultuar, que você vai ficar discutindo, cautelar. Não. É uma decisão pontual. Da mesma forma que você requer a produção de uma prova, você requer a medida provisória, o juiz decide e recorre. Que tumulto que vai ter? Nenhum. É mais um requerimento que é possível de ser feito. Então, se a cautelar é antecedente, você elabora em 30 dias o pedido principal, protocola por simples petição, sem necessidade de pagar custas. Então, qual que é o valor da causa nessa petição inicial? É o valor do pedido principal. Então, não há novas custas e não há citação do réu. Quando eu trabalho aí a tutela de urgência, a gente tem algumas disposições gerais que precisam ser trabalhadas, antes da gente falar aí sobre a tutela satisfativa antecedente. Aqui, né, eu tenho, que é uma questão de discussão para muitos, né, requisitos. Quais são os requisitos para você obter uma tutela de urgência cautelar e uma tutela de urgência satisfativa? Hoje vocês têm diversidade de requisitos. Então, a diversidade entre a tutela de urgência satisfativa e cautelar é uma diversidade não apenas procedimental, mas uma diversidade também de requisitos. No CPC, há uma uniformização dos requisitos. Os requisitos são uniformizados. O que eu tenho que demonstrar?
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo. É, na verdade, o fumus boni iuris e o periculum in mora. E aí a noção de fumus boni iuris, né, vai variar a intensidade conforme você esteja diante de uma tutela satisfativa ou de uma tutela cautelar. O juiz vai investigar essa plausibilidade, essa probabilidade, né, é técnica de verificação, de cognição pelo juiz sumarizada. Então, a tendência é que ele exija mais elementos para fazer o juízo de probabilidade quando a medida ela é satisfativa do que quando essa medida é meramente conservativa. Mas o requisito que eu tenho que demonstrar é o mesmo. Não tem diferença. A outra questão, né, que é preciso deixar claro, né, que alguns estão falando, como é que fica as tutelas cautelares nominadas e nominadas? Né? Elas estão aí previstas, elas são conteúdos de medidas provisórias. Né? Então, continua lá. De cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Está tudo aí resumido. Em vez de eu ficar criando um tópico para arresto, um tópico para sequestro, burocratizando, não, o procedimento é igual para todos. Tem diferença.